A paz do Senhor para os irmãos, um bom dia, ótimo dia de feriado. Deus venha abençoar a sua vida, a sua família, em suma, que o Espírito Santo de Deus esteja habitando em seu coração a cada momento, porque essa é a diferença que nos faz mais do que vencedores e super felizes, bem-aventurados. Pois bem, prezados e queridos irmãos em Cristo Jesus, estarei nesse momento fazendo mais um devocional. Que Deus venha abençoar. Hoje minha esposa não está comigo, ela está trabalhando, né? Trabalhadeira, ela é mais trabalhadora que eu. Brincadeira. Irmãos, uma mulher de Deus, uma mulher que me ajuda, tem sido uma bênção na minha vida. E o homem sem uma auxiliadora, uma mulher de Deus, o ministério fica como se tivesse deficiente seu ministério, né? Mas com uma mulher ao seu lado, uma mulher de oração, ajuda muito. Então ela não está aqui hoje, mas com certeza ela está sempre intercedendo pela minha pessoa, e por causa das suas intercessões é o motivo que eu estou sempre diante de Deus, firme na presença dele. Que Deus abençoe. Quero que os irmãos acompanhem comigo carta de 1 João, capítulo 5 e versículo de número 19, que diz assim: Carta de 1 João, capítulo 5 e versículo de número 19, que diz assim: Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Mais uma vez, sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Ou seja, eu quero usar uma outra versão que diz assim: e sabemos que o mundo jaz no maligno. Sabemos que o mundo jaz no maligno. Quero usar esta reflexão, essa palavra. O título desse devocional que eu vos trago é: qual a sua conformidade ou tristeza? Qual a sua conformidade ou tristeza? Eu falei que o cristão é bem-aventurado, mais do que feliz. Mas o cristão tem que ter uma tristeza dentro dele. Parece estranho, soa estranho, mas não é. Você vai entender. O cristão tem que ter uma tristeza dentro dele. E você vai entender. Carta de 1 João, capítulo 5 e versículo 19. Quando olhamos para esse versículo, temos aqui o relato escrito pelo apóstolo João da mais singela e sincera realidade de hoje. Desta feita, vale aqui ressaltar que depois da queda do homem, o pecado passou a todos os homens. E eis a situação tão complexa da humanidade. Mas graças a Deus, amados irmãos, graças a Deus, que o nosso Deus, o nosso Senhor Deus já havia um plano perfeito para essa questão, né? Ou seja, ninguém pega Deus desprevenido, né? Ninguém. Deus já sabia e sabe de todas as coisas. Através da morte vicária de Cristo na cruz do Calvário, podemos resgatar a salvação que outrora foi perdida em nossas vidas. Sempre esteve com Deus, mas em nós foi perdida com a queda do homem, mas com a morte de Cristo na cruz do Calvário, resgatemos novamente a salvação que nos foi outorgada. Mas não querendo ser direto, e já sendo, o mundo, abre aspas, sem Deus, fecha as aspas, continua no maligno. E o que significa no maligno? Qual o significado no maligno? Ou melhor, a palavra jaz no maligno. Haja vista que eu usei essa palavra e quero usar essa palavra para que você entenda esse devocional. Jaz significa estar no chão, estar deitado ou estar morto. Ou seja, o mundo está imóvel, estendido ao chão. Triste realidade. E infelizmente o mundo espiritual tem estado de mal a pior. Se olharmos para os nossos dias atuais, vemos que desde crianças até jovens
estão se propagando a imoralidade virtual e física. Músicas profanas que nem podemos chamar de música, se é que você me entende. E o que falar de nossos jovens da modernidade, os chamados jovenzinhos da modernidade? Não tem mais responsabilidade, isso não existe mais, a maioria não existe mais responsabilidade, não respeitam pais e mães, e o mundo tem tratado as mulheres como simples objeto de troca, sedução, sensualidade, ou como uma tal posição que a Bíblia não as declara ser ou ter. A maneira que a família tem sido tratada é como uma verdadeira falta de demagogia, vamos dizer assim. Ou seja, a maneira que a família tem sido tratada hoje em dia, a família, é como um verdadeiro deboche. Há tempos atrás, o Senado, alguns do Senado, sabe o que eles estavam querendo tratar? Estavam tentando ter um decreto para tirar o Dia dos Pais e o Dia das Mães. Acredite você. E então nem precisamos falar de Deus, de como estão tratando Deus, nosso Deus santo, único e verdadeiro, como Deus tem sido tratado e mencionado. Tem sido tratado como se Deus fosse um tiozinho ou um garçom para nos atender ou fazer o que queremos, ou que Ele aceite tudo o que nós queremos. Resumindo, santidade zero. Uma das frases pioneiras de Charles Haddon Spurgeon diz assim: se você não morrer para o pecado, você morrerá pelo pecado. Se você não matar o pecado matará você. Ou melhor, a frase de Martim Lutero, grande Martim Lutero: todo pecado é um tipo de mentira. Mais uma vez, olha o que Martim Lutero disse: todo pecado é um tipo de mentira. E prezado irmão, ouvinte da palavra de Deus, haja vista isso, que isso é uma grande verdade. O mundo diz: eu quero viver a liberdade. Mas no entanto, isso não é liberdade, é libertinagem. Ou aqueles que dizem: eu vou deixar esse negócio de igreja e Jesus para amanhã, eu vou aproveitar e curtir. Mas não é preciso provar para mais ninguém que o índice de criminalidade e suicídio aumentaram assustadoramente, a ponto das autoridades não saberem mais o que fazer. Segundo a ONU, que significa Organização das Nações Unidas, dizem que 700 mil pessoas se suicidam. 700 mil pessoas estão se suicidando no ano. Se isso não te assusta, eu não sei mais o que dizer. E eu lhes pergunto, isso é liberdade? Não, isso não é liberdade. Liberdade é somente através de Jesus Cristo. No Uruguai, Canadá, México e na África do Sul, liberaram o consumo de maconha e outros entorpecentes. E esses países estão em um caos terrível hoje. E as autoridades não sabem mais o que fazer. Baixa modéstia e alta tolerância que estão levando esses países a um número crescente de mortes, roubos, tragédias e falta de segurança nacional. Você não entendeu? Baixa modéstia, ou seja, ninguém mais respeita ninguém. Alta tolerância que eles fizeram chegou a um tal ponto tão intolerável que esses países estão num índice tão crescente que não conseguem mais fazer nem uma segurança nacional. Isso é muito sério. João relata aqui, na qual nós lemos aqui: aquele que é de Deus não peca, ou seja, não vive pecando. O maligno não toca, ou seja, o pecado não tem mais poder sobre a vida de quem é salvo. Mas por outro lado, o que a igreja tem feito para promover o crescimento
do reino de Deus. O que a igreja tem feito? Infelizmente, olhamos outro caos dentro da igreja. Parece que a igreja se acostumou e está em muitos lugares usando métodos, isso aí, métodos, para se parecer com o mundo, o que deveria ser ao contrário. Usando métodos carnais, mundanos, que deveria ser o contrário. Isso não traz salvação nem mudança. Romanos capítulo 12, versículo 2, o apóstolo Paulo escrevendo a carta aos Romanos, ele diz assim: não vos conformeis com este mundo, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação. Renovação, metanoia, transformação, salvação. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que saibais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A Bíblia já está respondendo qual é a boa, qual é a perfeita, qual é a agradável vontade de Deus. É que você não se conforme com esse mundo. Se você é um salvo, você não vai se conformar com esse mundo. Isso tem que causar tristeza. É por isso agora estou respondendo a tristeza. Essa tristeza tem que causar uma profunda lamentação na vida do cristão, sobre vidas que estão descendo o abismo. Mas, continuando, trocaram os hinos sacros e santos por canções que não se equiparam às santas escrituras. Vidas que estão na igreja como moda, isso mesmo, mas no seu cotidiano são iguais aos mundanos e ímpios. Mensagens que não transformam o pecado, mas tranquiliza apenas para disfarçar o pecado. Mensagens que não fazem efeito nessas pessoas, mas tranquiliza eles e apenas disfarçam o pecado. Igrejas que não sabem mais o que é uma vida de oração, consagração. Como vamos fazer para este mundo mudar? Como fazer para este mundo mudar? Se a igreja não tem mais o período de oração e consagração, uma vida plena nisso. João diz aqui, no verso 18, o maligno não toca. Mas infelizmente muitos já estão sendo tocados pelo maligno, a ponto de acharem que nada demasiadamente é errado. Não, isso aqui não tem problema. Jesus é amor. Jesus é gente boa. É o maior papo de certos lugares aí, sem poder, sem unção, sem graça e sem conhecimento bíblico, porque meu povo se perde porque falta conhecimento. Nossos atos cristãos, presta atenção nisso, irmão. Nossos atos cristãos, cristãos verdadeiros, puros, genuínos, é o que podem e vão fazer toda a diferença neste mundo tão vil. Nossos atos, nossas atitudes cristãs verdadeiras vão fazer diferença neste mundo vil, em gerações que estão vindo. O que falamos, ouvimos, pensamos, cheiramos, agimos, fazerão que as próximas gerações ajam da mesma forma. O que a próxima geração que está vindo vai fazer que tem visto em você? Temos gastado tempo suficiente em oração, súplicas e jejum por este mundo que jaz no maligno? Temos gastado tempo suficiente? Uma notícia não muito agradável, mas porém verdadeira, é que se as nossas vidas não têm o desejo de evangelizar, orar, se consagrar a Deus, é provável que também estamos jaz no maligno. Isso é muito sério. A igreja deveria se preocupar, sentir tristeza em ver o que está acontecendo no mundo. Para terminar esse devocional, eu aconselho a você fazer um exame, uma examinação para ver se de fato somos de Deus ou precisamos voltar ao primeiro amor. Este mundo só voltará a grandes avivamentos como a igreja passada tinha, avivamentos tremendos como os pais da igreja. Só voltará a ter esses grandes avivamentos se tivermos o mesmo sentimento de John Knox quando orava: ó Senhor, dai-me a Escócia, senão morrerei. Diga assim nesse momento: dai-me alma, Senhor, almas, antes que eu morra.
Aleluia! Se realmente vivemos para Deus e Ele vive em nós, jamais seremos conformados com esse mundo. Se realmente o Espírito de Deus vive em seu coração, você não pode se conformar com esse mundo e o que está acontecendo nesse mundo. Qual o seu sentimento a este mundo vil e pecaminoso? Estás lutando para isso? Ou se igualou ao mundo? João, o apóstolo do amor, ele trata sobre o amor. João diz amar. Romanos capítulo 5, verso 5, a parte B desse versículo diz assim: o amor de Deus está derramado em nosso coração. Ele não traz confusão. Então, a pessoa que tem Cristo, ela não é confusa. Por quê? Vou dar um exemplo para você. Imagina um pano, encharque um pano com esses tecidos que realmente puxa água, ou uma esponja. Se você torcer o máximo possível, com o máximo de força, por mais que saia toda a água, ainda você sentirá o líquido ali. A desenvoltura do líquido. Por quê? Porque a água está ali. Ela não secou totalmente. Só quando ela secar. Assim é o coração do cristão, que foi derramado. Se o Espírito de Deus derramou em seu coração o amor de Deus, ele estará ali enraizado no seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Estará enraizado no seu coração este amor. E não poderá sair. Se estás com esse amor, lutarás com todas as suas forças para tentar mudar este mundo. Você está pronto para mudar esse mundo? Que Deus abençoe sua vida. Reflita nesse devocional. Reflita nesse devocional. E que possamos fazer a diferença, porque Jesus está voltando. E Ele vai buscar uma igreja salva. Uma igreja remida e que se preocupa com almas. Você se preocupa com almas? Deus abençoe sua vida. Deus abençoe a continuação desse dia. E que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração a cada momento. Em nome de Jesus, é o meu desejo para a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.